Beleza, então, vamos iniciar nossa disciplina de programação orientada a objetos. A gente vai utilizar a linguagem Java também. Então, só para lembrá-los, nós temos 3 semestres consecutivos juntos, né? Então, a gente tem o segundo, o terceiro e o quarto, somente com as disciplinas de programação, e todas essas disciplinas são disciplinas que utilizam a linguagem Java. Então, a gente começa com linguagem de programação, depois o programação orientada a objeto, que é essa disciplina, e estrutura de dados. Todas elas eu tento manter a mesma linguagem para a gente se aproveitar de conhecimentos que foram ministrados nos semestres anteriores, né? Então, para que a gente possa dar continuidade, seria muito interessante a gente relembrar algumas estruturas básicas do Java e lembrar alguns detalhes de declaração, lembrar algumas coisinhas que são muito importantes, né? Essas declarações, estruturas, a gente vai conversar no decorrer de cada uma das suas utilizações. Mas, já para deixar bem interessante, né? Quando a gente está desenvolvendo uma classe, e aí a gente vai falar mais sobre isso, mas só para já dar a noção, né, do que a gente vai ter para frente, quando a gente faz as suas ações e modela lá os seus comportamentos, é difícil a gente utilizar um laço, né? Normalmente são comandos diretos, no máximo a gente utiliza aí uma estrutura de decisão, um if, né? Estrutura de escolha é raro. Eu acho que não sei quando que eu utilizei estrutura de escolha. Acho que tem um exemplo em aula que eu utilizo uma estrutura de escolha dentro de um comportamento que a gente vai modelar. Mas normalmente a gente só utiliza declarar uma variável, fazer um desvio condicional lá com if, né? Só coisas desse tipo. A gente não usa laço na modelagem em si. Aí você fala assim, nossa, mas então eu não precisava ter visto laço, não precisava ter visto arrays. Aí eu falo, eu disse que na modelagem, né? Mas só que a gente vai utilizar o modelo que a gente criar. Quando a gente vai utilizar o modelo que a gente cria, aí sim se torna muito interessante a gente utilizar os laços e também utilizar os arrays. Então, a gente normalmente utiliza até o if dentro do modelo que a gente cria, e quando a gente vai usar o modelo, né, a gente vai criar coisas a partir dele, a gente utiliza laços e utiliza estruturas de arrays, né? Então, é mais ou menos esse daí. O que você precisa dominar? Você precisa dominar até array. Raro, raro, mas muito raro quando a gente utiliza matrizes. Matrizes, a gente tem uma estrutura muito legal e muito interessante, é uma estrutura de dado, né? E já dá para ter noção que isso daí seria no próximo semestre, é uma das últimas disciplinas, um dos últimos tópicos que a gente vê no outro semestre, no próximo, né? Que é a parte de mapas, né? De fazer mapeamento, né? Então, você vai ter chave e valor. E aí a gente, na verdade, essa relação, né, é montada através de um esquema matricial, que é um esquema diferenciado, mas a gente vê a implementação, mas a gente não faz o código de como funcionaria por debaixo dos panos, mas a gente tem a camada de abstração que já foi feita, já foi testada e treinada e criado todas as possibilidades de utilização. Então a gente não se preocupa tanto, mas é legal saber que matriz a gente só vai utilizar no final do próximo semestre efetivamente, né? Salvo aí alguma maluquice que a gente queira inventar nesse daqui. Mas tirando isso daí, a gente vai trabalhar agora, inicialmente, muito com estruturas de decisão. Quando a gente for começar a desenvolver alguma coisa, vai ter laço. E quando a gente perceber, a gente vai estar utilizando arrays, porque principalmente quando chega na parte de polimorfismo, começa a ficar extremamente interessante a utilização dos arrays para a gente poder fazer o que a gente realmente quer, que é fazer a aplicação de múltiplas formas de um objeto em um único local, né? Então vamos começar aí com nossa revisão, lembrando então como que é a nossa estrutura. Os nossos arquivos Java, eles têm que ter o mesmo nome da classe quando ela é pública. Então, se eu tiver uma classe que é declarada como public, o nome que eu coloco na classe, ele deve de ser o mesmo nome que eu coloco no meu arquivo.java. Isso daí é uma regra do Java, então eu tenho que respeitar.
Essa daí é uma característica bem interessante. Outra coisa, nós temos aí, só para lembrá-los, algumas regras de nomeação. As regras de nomeação são as seguintes: classe começa com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, tem lá o esquema de você colocar sempre a primeira letra em maiúsculo. Então, se eu coloco lá minha classe, o M do minha é maiúsculo e o C da classe também. A gente não separa por espaços, a gente não separa por traços, né? A gente separa por underline. Você pode iniciar uma classe com cifrão, underline ou letra maiúscula, né? Letra ou letra, preferencialmente maiúscula. Então, essa é a regra. Posso iniciar uma classe com número? O nome dela pode iniciar-se com um número? Não, não pode. Por quê? Porque o cara que criou o Java achou que tinha algum problema em iniciar com número. Eu posso utilizar traço? Preferencialmente não. A regra de nomeação diz que você deve separar, quando for o caso, por underline. Se eu utilizar traço, para de funcionar? Experimenta para você ver, aí você descobre e me conta. E aí você vem aqui e fala para mim se vai parar de funcionar. Essa daí é um bom teste, é bem legal. Vamos começar então nossas revisões, né? Vou criar aqui revisão 01. A nossa primeira revisão, então, vai ser falar sobre quando eu salvo esse arquivo, o que acontece, né? Ele é uma classe pública. Logo, esse cara daqui tem que ser salvo com exatamente o mesmo nome. Então, revisão 01. Como é uma classe, a primeira letra da primeira palavra tem que ser maiúscula, né? Deve de ser maiúscula para seguir os padrões da linguagem. Para essa classe ser executável, para que eu possa rodar ela precisa ter um método principal. Então, a gente já tem um método principal aqui, lembrando que o método principal, ele é estático. E agora a gente vai entender o porquê dessa palavra static aqui, né? Então, no decorrer desse semestre, o static vai fazer mais sentido para a gente, né? E a gente vai entender o porquê que alguma coisa é estática e porquê que não é estática, né? E aí a gente tem aqui o main é o nome de um método que existe, que ele é entendido como método principal, assim como na linguagem C também existe essa característica de ter o método main para dizer que uma classe para dizer que um arquivo em C ele é executável, né? E ela tem um retorno. O retorno dela é void. Então ela devolve para mim void. E o que é o void? O void é vazio. Literalmente é essa a tradução. É nada. Então, ele devolve nada para mim? Sim, ele devolve nada. E isso daí é a estrutura do método principal. Então, é um método que ele é público, que todo mundo pode enxergar. Ele é estático, quer dizer, então, que ele fica pertencente à classe. E ele retorna void, ou seja, ele não retorna valor nenhum. E ele tem aqui, como entrada de valores, argumentos que eu posso passar na linha de comando. Então, esses argumentos são argumentos no formato de string. Então, eu tenho aqui um array de strings. E aí vem aquela menção clássica que eu posso colocar aqui o abre e fecha, né? Quando eu coloco esse abre e fecha, eu posso colocar na frente do tipo ou na frente do nome. Então, se tiver aqui, ou ele estando aqui, o resultado final é a mesma coisa. Aqui eu estou declarando um array chamado args do tipo string. Então, um array tem a característica de todas as suas posições serem do mesmo tipo que você declarou. Então, cada uma das posições desse cara será string. Se eu voltar e colocar aqui, o que eu estou declarando? Eu estou declarando um array de strings, que se chama args. O resultado final é o mesmo. Então, tanto faz colocar ali ou lá. E aí a gente viu que, na verdade, isso aqui é somente para facilitar a nossa vida na hora da gente escrever, né? Se eu tiver a declaração de múltiplos arrays, vale a pena eu colocar o abre e fecha no tipo. Mas se eu quero declarar, por exemplo, um array de string, uma variável string, outra variável string, eu posso colocar o abre e fecha onde eu quero o array. E aí eu só declaro string, a variável do tipo array, variável comum, né? Então tem essa característica daí que dá para a gente se aproveitar. E isso daí é bem legal, essas manhas da programação vêm a facilitar para a gente, né? Vou salvar esse arquivo daqui. Então, salvando ele. Então, tem que ser lá revisão.java. Vou colocar ele fora, depois eu vou organizar ele.
O que acontece nesse momento daqui? Olha só, quando eu criei o arquivo, ele criou um arquivo .java. Esse arquivo daqui é o arquivo que a gente entende, que a gente tem um código que somos capazes de ler, né? Quando a gente compila o nosso programa, então, quando eu passo ele pelo processo de compilação, ele vai compilar, ele disse aqui que... Ah, eu tentei executar, perdão. Vou compilar o programa, ele compilou, disse que a compilação foi finalizada aqui embaixo com sucesso. Olhando lá, ele gera agora um arquivo .class. Esse arquivo .class é o nosso arquivo compilado, que ele gera o tal da linguagem objeto, né? Do bytecode, que é a linguagem que é interpretada pela JVM, que é a Java Virtual Machine. Então, quem é executado, na verdade, é esse cara daqui. A Java Virtual Machine, ela consegue executar o .class. Eu, ser humano, consigo ler o arquivo .java. E aí o que acontece aqui? Lembrando, tem aquele processo bem legal, né? A gente pega esse arquivo que está em uma codificação específica, no caso, a linguagem Java, a gente passa ele por um processo de compilação, e aí a gente tem um segundo processo. Quando a gente executa, a gente utiliza o processo de interpretação. Então, ele vai lendo o arquivo e as coisas vão sendo carregadas na medida que ele vai lendo. Então, a linguagem Java é dita lenta porque ela é interpretada. E a gente está aí lembrado que a gente tem uma ampla utilização de linguagens interpretadas. Todo mundo, hoje em dia, utiliza linguagem interpretada. Se você abre o seu navegador e ele carrega uma página, né, da web, essa página, se ela for um HTML, ela está sendo interpretada pelo seu navegador. Se ela for uma página, por exemplo, para falar aí e deixar as pessoas felizes, se ela for, por exemplo, uma página PHP, ela passa por um processo de compilação, ela gera um compilado, só que esse compilado não é um bytecode, ele é o HTML, e ele devolve o HTML pronto para o navegador, e o navegador interpreta. Então tem um processo aí por trás bem interessante, que a gente sempre vivencia, mas o navegador, ele sempre interpreta o que está sendo exibido nele. Tanto é que se você tiver uma conexão lenta e você carregar um site, entrar em um site muito pesado, você vai ver o processo de carregamento, né? Tanto é que se você tiver uma conexão muito lenta, você vai ver, por exemplo, o menu aparece lá como sendo itens, né? Então lá, itens de uma lista, aparecem os itens de uma lista. Quando ele consegue carregar o arquivo de folha de estilo, né? Ele pega e organiza aquilo dali. E aí você vai vendo a página sendo montada no decorrer da passagem das linhas. Conforme ele vai lendo cada uma das linhas do programa em HTML, ele vai modificando a página e carregando ela. Esse daí é o princípio básico do funcionamento do HTML no navegador, né? No Java, a gente tem a mistura dos dois, né, dos dois processos. Existem diferenças e vantagens muito interessantes em cada um deles, né? Um programa que é compilado, ele é muito mais rápido de ser executado do que um arquivo, né, que é lido e interpretado em tempo de execução. Isso daí é uma coisa interessante. Então, compilados são mais rápidos. Sim, quando você, né, vamos voltar lá no primeiro semestre que você teve linguagem C, e aí você pegava o seu arquivo .c ou CPP, e aí você passava pelo processo de compilação, ele gerava um bytecode com .o, e aí quando você passava pelo processo de construção, o make dele, ele gerava o executável. Esse executável é extremamente rápido. E ele já vem com um monte de coisa lá acoplada. Só que quando você faz isso, o arquivo que você tinha lá de poucos K, ele passa a ter bastante K, né? E você fala, nossa, por que quando eu criei o arquivo texto era minúsculo, tão pequenininho, quando eu gerei o .o, quando eu compilei, ele continuou pequenininho. Na hora que eu fiz a construção dele, o make, né, que eu tornei ele executável, ele cresceu tanto, porque ele é acoplado com tudo que é necessário para ele funcionar. Então, um arquivo executável, ele não depende de alguém para executar. Já no nosso caso,
Quando a gente tem lá um arquivo HTML, o arquivo HTML só funciona se eu tiver um navegador instalado, senão ele abre como texto. Então, eu tenho essa diferença. O executável, o exe, se torna maior, o compilado sempre é menor, mas eu dependo de uma aplicação para executar o compilado. O exe não. Mas tem vantagens e desvantagens, porque quando eu trabalho com executável, né, quando eu faço a compilação e faço o processo de construção de uma aplicação tornando-a executável, né, criando o binário executável, o que eu tenho ali? Eu tenho que eu compilei, eu preparei aquele arquivo para um determinado sistema operacional em uma determinada arquitetura. E aí, lembrando, eu tenho hoje arquiteturas de 32 e de 64 bits. Mas a gente tinha, antes de ter 32, tinha o 16, teve o 8. Então, cada arquitetura, né? A gente tem aí as arquiteturas ARM, como que é o nome da outra? Putz, fugiu. Eu tô vendo a sigla, mas não tô lembrando. Papapá. Ixi, rapaz, eu fiz o download de um negócio, tava numa arquitetura e eu esqueci o nome. Você tem o 32 bits, os 64 bits, mas tem arquiteturas diferentes, né? Depois eu lembro. Eu volto depois e falo. Assim que eu lembrar, eu falo. Tá na ponta da língua, mas ainda não caiu, né? Então vamos esperar cair para a gente falar. E aí o que acontece? Quando eu faço o processo de criação do executável, o executável ele fica pronto para aquele específico tipo de sistema operacional. Obviamente, quando a gente está falando de um sistema operacional Windows, né? Quando você cria uma aplicação 32 bits, o Windows tem a capacidade, se ele for 64 bits, de executar em modo de compatibilidade 32 bits, porque 32 cabe dentro de 64, então você tem desperdício de alocação de memória, mas é possível rodar. O contrário já não é. Então, se eu crio uma aplicação 64 bits e tento rodar ela dentro de uma arquitetura 32, não dá porque não cabe. Então, existe a incompatibilidade. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes pode ser necessário compilar o meu programa para cada uma das arquiteturas existentes, gerando vários executáveis, cada um para uma arquitetura. Já o meu arquivo interpretado, não precisa, né? Porque ele é um arquivo que, tendo alguém que seja capaz de ler e entender ele, eu poderia também falar interpretar ele, né? Ele consegue funcionar. E olha que legal. Então você fica aí independente de arquitetura. Tem essa vantagem que é muito interessante. O Java, para ele ser multiplataforma, ele segue a seguinte ideia. Ele utiliza-se das duas, né, das duas formas de entregar um software. Ele compila o código .java, criando o .class, e ele interpreta o .class. Então, ele utiliza os dois processos. E aí, o que acontece? Quem que é multiplataforma? O código Java compilado, o código Java fonte? Não, ele é a mesma coisa para todo mundo. Quem é multiplataforma é a Java Virtual Machine. Existe para cada uma das plataformas que criam-se aí no mundo, né? Sei lá, 32, 64, Windows, Linux, Mac, qualquer coisa que seja, né? Cada uma dessas arquiteturas que a gente tem uma Java Virtual Machine específica para ele. Então, quando a gente trabalha com a Java Virtual Machine, a Java Virtual Machine vai interpretar o código que foi compilado a partir do fonte. E aí, ela consegue executar um código Java, e isso daí que é a característica de torná-la multiplataforma, né? É a grande sacada do Java, é isso daí. Não é o código Java que ele é compatível com qualquer sistema operacional. O código Java, ele tem uma Java Virtual Machine, e a Java Virtual Machine, ela não é um programa específico do fabricante. Ela é um conjunto de padrões que são utilizados, são criados e respeitados, que se cria uma aplicação que consegue interpretar o .class. E aí você fala assim, que droga, o Java utiliza aí a Java Virtual Machine. Bem que poderia incorporar isso, eu teria uma facilidade melhor. Então, não é só o Java, né? Hoje a gente tem várias e várias linguagens que se utilizam da Java Virtual Machine para poder ser multiplataforma.
E aí é uma característica que tá crescendo bastante, a utilização de um ambiente intermediário, né, para fazer isso, para dar a capacidade de ser multiplataforma, né? E está bem interessante isso daí. Vamos ver, então, declaração de variáveis. Vamos ver como que a gente poderia declarar algumas variáveis, né? Então, vamos começar a declarar uma variável. Por exemplo, uma variável do tipo int. Quando eu declaro uma variável int, eu tenho que lembrar que ela tem um espaço de memória que é reservado quando eu declaro ela. Então, a gente tem os espaços de memórias que são ocupados. E cada tipo de variável tem um tamanho. Então, a gente começa pela variável de menor tamanho, que é byte, ela ocupa literalmente um byte. Depois, você tem o dobro de tamanho, o short, aí ela ocupa o dobro do tamanho, né? Que aí o short ocupa 2 bytes. Você dobra o tamanho, aí você tem de 2, passou para 4 bytes, é o int. O int ocupa 4 bytes. A gente tem uma variável ainda maior, que é o long, que é o dobro do inteiro, de tamanho, né? E é tamanho de alocação, não é capacidade, que a gente viu que não é assim que funciona. Não é dobrar o tamanho da variável que ela ocupa fisicamente que dobra a capacidade dela. Muito pelo contrário, porque se a gente pegar o byte, que ele ocupa 256, e dobrar o tamanho dele para ele se tornar um short, o short chega a 65 mil possibilidades, né? Quando a gente divide, fica 32, né? Para positivos e negativos, assim como fica 127 positivo, 128 negativo. Então, a gente tem essa característica daí. Então, dobrar o espaço dela que ela ocupa quer dizer que você transforma em muito mais capacidade de armazenamento. Tanto é que o long, ele é um número realmente muito grande. E aí a gente tem os pontos flutuantes, float, double, e a gente tem um tipo que eu acho que é o terror de todo mundo e eu não entendo porque de tão simples que ele é, que é o boolean. O boolean é o menor tamanho de variável que a gente tem, ela ocupa 1 bit. Lembrando que 1 byte ele é composto por 8 bits, né? Então ela ocupa 1 bit. É só uma informação, sim ou não, é só isso que ela guarda. 1 ou 0, é a única informação. Então ela é bem pequenininha mesmo. E é bem interessante, né? Ao invés de utilizar um int, você utilizar um boolean, porque ocupa pouco espaço. E a gente tem mais uma variável que a gente utiliza comumente, que ela é o char. O char é para guardar caracteres, né? Podem ser caracteres alfabéticos, numéricos, alfanuméricos, então, né, caracteres de letras e números, mas também pode guardar símbolos. Mas não só isso, a gente viu no semestre anterior que ele também tem alguns comandos, né, que são que podem ser armazenados. E aí é bem legal. E a gente lembrando, o char, ele é do mesmo tamanho de um short, porém ele é equivalente a um int. Então tem essa jogadinha daí que a gente pode fazer as conversões. Então voltando aqui na declaração da nossa variável, por exemplo, eu vou declarar uma variável i. Declarando a variável, posso simplesmente fazer isso, a variável está declarada. O Java tem um probleminha. Toda vez que eu declaro uma variável, ele vai reclamar para mim que essa variável daqui, ela precisa ter um valor se eu for utilizar ela. Por exemplo, vamos declarar aqui o i e eu vou colocar aqui o j. Eu vou falar que o j vai receber o i. Simplesmente isso. Na hora que eu compilo, eu vou ter aí uma dor de cabeça interessante. Compila. Eu vou ter uma dor de cabeça interessante. Ele dá um erro para mim, que é variável i precisa ter um valor, né? Ela não foi inicializada, ou seja, ela tem a necessidade de ser inicializada. E aí por quê? Porque não existe valor padrão para tipos primitivos. Quando eu declaro um tipo primitivo, nós não temos valor padrão pré-definido. Então, não é porque eu declarei uma variável que ela já vem, por exemplo, com 0. Ela não tem valor ainda definido para ela. Ela precisa ter um valor definido. A partir do momento que eu defino o valor, aí não há problema nenhum. Então, eu poderia, aqui a título de brincadeira, né, poderia fazer alguma coisa assim. Declarei um valor, ó, i é igual a 0. Se eu compilar isso daqui, meu programa está totalmente certo agora, porque eu começo a minha variável com valor, logo em seguida a segunda variável já recebe aqui um valor. Então está tudo ok.
vai ter todas as variáveis inicializadas, elas vão ter valor aí para a gente continuar. E isso daí é muito importante na linguagem, e guarda essa informação, porque a gente vai utilizar isso aí no futuro com muita certeza. Então, a gente precisa ter valores iniciais. Para tipo primitivo, não existe valor padrão. Eu preciso colocar. Note, para tipos primitivos, eu preciso colocar valor padrão. Guardem informação que é para tipos primitivos. São coisinhas muito legais de serem lembradas. Agora, eu posso fazer... Vai perguntar alguma coisa, Felipe? Aquilo eu até quero, só não queria interromper. Não, mas, faz, pergunte, por favor. Não tem muito a ver, mas no caso do PHP mesmo, que você não declara o tipo da variável. Aí agora eu tô colocando isso na cabeça. Sim. Como é que ele sabe qual é qual? Ele sabe por causa do valor. É chamado de... o PHP é uma linguagem fracamente tipada. Então, você pode declarar uma variável com... Você cria uma variável. Essa variável, ela vai assumir o tipo do valor que você passar para ela. Então, se você passar um valor inteiro, ela é uma variável inteira. Se você passar uma cadeia de caracteres, aí ela vai ser uma variável do tipo string para a gente aqui. Essa daí é a grande sacada da linguagem fracamente tipada. Tem grandes vantagens, eu acho muito legal. Você pode pegar lá, tá utilizando uma variável para guardar o número, de uma hora para outra guardar uma palavra, de uma hora para outra guardar qualquer coisa, entendeu? Só que aí o problema é que você não sabe, né? Aí a grande briga de quem defende o fracamente tipado por fortemente tipado, né? É justamente essa, que você não tem controle e para você saber, você precisa executar alguns testes. Por exemplo, você tem que testar se a variável ali é numérica para poder executar uma conta. Porque senão dá erro. Porque senão pode dar erro, né? É bem legal essa ideia. Eu com força. Tanto um outro detalhe também, não só o PHP, né, o Python, o JavaScript, né, todos eles, é a questão do variáveis primitivos, que é o que o senhor está abordando aqui agora. Eles não possuem, justamente por causa disso, porque toda variável que se declara, por elas não terem um tipo específico, então automaticamente ela já está declarando um objeto para você poder utilizar aquele objeto. Diferente. Aí acaba utilizando até, eu acho, né, acaba utilizando mais espaço de memória, né, porque você vai ter que buscar. Então, era exatamente isso que eu ia comentar. A vantagem do fracamente tipado é você poder jogar qualquer tipo de valor e bola para frente, vamos ser felizes, né? A desvantagem em um int em string. Fácil, né? Você simplesmente atribui e já era. É só você pegar e atribuir para ela e seja feliz, você muda. A grande vantagem é essa, você tem uma liberdade absurda, mas eu volto a insistir na fala que eu iniciei, né? Como diria o famoso filósofo Uncle Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você tem esse grande poder, você tem que fazer o tratamento disso para não ter problema. Realmente. E aí começa a ter a dor de cabeça de tudo você tem que tratar. Dentro dos ifs, você pode fazer isint, isboolean. Você tem esse tipo de tratamento. E assim, é legal? É uma possibilidade, mas te gera uma responsabilidade de testes, né? Já a linguagem Java, a linguagem C, são linguagens fortemente tipadas. Então, toda variável que você declara, ela tem que ser de um tipo. E a gente tem regras muito rígidas de conversão. Por isso que eu lembrei dos tamanhos, né? Para você tem as conversões que podem acontecer de forma implícita e as conversões que acontecem de forma explícita, né? Então, assim, quando eu pego uma variável que é de tamanho grande, por isso que a gente fala, né, em variáveis primitivas, quando eu pego uma variável primitiva que ela tem um grande tamanho, ela consegue comportar as variáveis que são menores do que ela. Então, se eu pegar, por exemplo, uma variável do tipo long, eu posso colocar um int, colocar um short, colocar um byte dentro dela, colocar um char dentro dela, sem problema nenhum, cabe. Por quê? Porque ela tem espaço suficiente dentro. Então, eu não preciso falar nada. Simplesmente, só pelo fato de caber, é simplesmente eu pegar a variável de tamanho maior, igual, ou seja, ela recebe a variável de tamanho menor. Beleza. O problema é quando o inverso ocorre, quando a gente muda isso daí. E eu tento pegar e, por exemplo, atribuir essa variável long
para uma variável int, que é menor. Quando eu faço isso, o int tem 4, né? O long tem 8. Se eu for colocar, eu vou conseguir colocar 4, mas vão ficar 4 de fora. Eu vou ter perda de dados. Então, essa perda de dados, também conhecida como derramamento de bits, né? Você vai perder essa informação, tem que ser explicitado para o compilador saber que você está fazendo isso consciente do que você está agindo, né? Então, é a regra. Você sabe que você está fazendo isso daí. Então, exige bastante conhecimento nosso, porém, você está fazendo algo consciente, você não está cometendo nenhum erro em fazer isso daí. Você sabe o que você está fazendo, né? É bem interessante esses pontos daí, que eu, pessoalmente, eu gosto bastante de regras, né? Para que a gente possa fazer. Quando você se acostuma com a regra, deixa de ser ruim, né? Não quer dizer que se tornou legal, que se tornou bacana. Falei que deixou de ser ruim, vou estar na rotina, vira dia a dia, né? É comum você fazer tal processo. Então, essas conversões implícitas e explícitas do Java é justamente por causa da tipagem. Então, como a gente é fortemente tipado, nossa linguagem é fortemente tipada, eu tenho a necessidade, a obrigatoriedade de fazer as conversões quando necessário. Quando não é necessário, eu não preciso me preocupar. Então, tem essas características daí. Então, por exemplo, né, se eu tivesse aqui uma variável byte j, e o j fosse igual a 10, por exemplo, só para a gente ver aqui, isso daqui é possível. Por quê? Porque o meu j, ele é byte, ele recebe o 0, vamos ver, olha lá, ele vai reclamar, não é possível. Por que não é possível? Porque esse cara daqui tem tamanho de 1 byte. E esse cara aqui tem tamanho de 4. Então, eu tenho uma perda de precisão de 3 bytes. É muita informação que eu estou perdendo. Ah, mas zero é tudo zero. Não vai ter, mas ele não sabe o valor. Ele está vendo fisicamente o que está acontecendo. Você está perdendo precisão. Então, por exemplo, se eu inverter agora, colocar aqui o i e aqui eu colocar o j, e eu compilar novamente meu programa, funciona. Por que funciona? Bem, porque esse lado agora aqui é do tipo inteiro. Se é do tipo inteiro, olha que legal, ele tem 4 bytes. E esse outro lado daqui, o j, ele é do tipo byte, então é 1. Quando eu for colocar, eu coloco aqui, ó, fica com esses 3 de folga, ele cabe aqui dentro sossegado. Essa é a ideia. Então, quando eu faço essa conversão, eu tenho que explicitar, né? Se aqui é o J e eu quero que receba o I, eu preciso falar, olha, eu sei que vai ter perda de precisão e eu estou ciente disso. Vai lá, pode fazer. Como que eu faço para ele não gerar o erro, né? Olha lá, só para a gente lembrar, olha lá, tá com erro. Como que eu faço? Eu digo para quem que eu quero converter. E para isso a gente tem um operador, que é o abre e fecha parênteses, né? E aí, dentro dos parênteses, eu digo para quem, né? Esse cara daqui tem que ser convertido. Ele tem que ser convertido para alguém que caiba aqui dentro. Eu só tenho byte, então o byte é o menor valor inteiro, né? Eu preciso converter ele para byte para poder caber. Então, eu estou falando aqui, olha, esse inteiro vai ser convertido para byte. A partir do momento que eu converto ele para byte, ele vai caber aqui dentro. Compilei, meu programa agora está ok, parou de dar erro. E é essa a grande sacada da gente trabalhar aí com as conversões. Então, tipagem de variável é muito importante para a gente não ter essas dores de cabeça. A gente precisa, literalmente, saber que a gente está convertendo algo. A gente ainda está lidando com um tipo primitivo, né? Mas e aí? A gente tem um outro tipo, né, que a gente usa para caramba, e ele não é um tipo primitivo, ele é uma referência, né? Então, por exemplo, string. Opa! String, por exemplo, nome igual. Aí só para começar bem e deixar todo mundo feliz, Joseverson. Olha lá, vamos criar o nosso Joseverson aqui. String é bem interessante. Quando eu coloquei o int, o byte, ele ficou de outra cor, né? Ficou destacado aqui na minha IDE. Quando eu coloco a string, ela não se destaca da mesma forma. E por que ela não se destaca da mesma forma? Porque ela não é um tipo primitivo. Ela não é um tipo. Ela é uma classe. E ela não tem uma variável nome. Ela tem um objeto nome.
Então, desde o início, a gente trabalha, na verdade, né, quando a gente fazia lá nossos primeiros programas, a gente já trabalhava aqui, ó, com objetos. Então, args é um objeto. Então, a gente já estava fazendo programação orientada a objeto lá no início, nos primeiros exemplos que a gente trabalhou. Então, é bem legal, porque a gente vai começar a ter certeza de tudo aquilo que eu falava, acredita, tenha fé, que uma hora isso vai ser esclarecido para você, né? É agora, estou começando a esclarecer, olha só que bacana. A gente está entendendo agora, a gente não chegou na teoria ainda, mas você está sabendo que esse cara, na verdade, ele não é um tipo, né? E, apesar da gente chamar ele de tipo, na verdade é uma classe. Isso daqui não é uma variável nome, é um objeto nome. E aí ele tem uma forma de atribuição que é diferente dos outros objetos e outras classes que a gente cria no Java, mas isso aí são detalhes que a gente vai explorar mais para frente. Por enquanto, ainda vou forçar na amizade. Confia no pai, vamos junto. Olha só então, a gente tem um outro tipo de variável que a gente, né, outro tipo de variável, que é a string, que ela tem a possibilidade de armazenar cadeia de caracteres. Eu posso fazer assim um nome desse jeito, então várias letras, mas eu posso declarar também, por exemplo, sei lá, cidade. E eu posso fazer isso daqui. E olha ali, é uma string vazia. Uma string vazia é uma string que não tem nenhum caractere. Ela é algo totalmente correto, existe funcional, mas é bem diferente, por exemplo, de você colocar aqui, ó, assim. Isso daqui é uma string nula. Ela não tem valor nenhum. Ela está em estado de nulidade. Essa daqui, ela é uma string que tem um valor vazio. Não tem nada dentro dela, mas ela não é nula. Essa daqui, ela também é uma string que não é vazia, que tem um valor dentro dela, e dentro dela está lá o Joseverson. São coisas muito legais de se entender. São 3 estados que são muito confundidos da string, né? Quando eu atribuo algo para a string sai do estado de nulidade dela. Quando ela sai do estado de nulidade, eu posso fazer algo desse tipo, dar um valor branco para ela. Se eu imprimir, né, essas 3 variáveis daqui, vamos ver aí o que acontece. System. Ponto. Diga. O senhor pode me explicar a diferença a que está ali, entre aspas, branco e a que está sem atribuição nenhuma? A que está entre aspas, essa daqui? Isso, a cidade e estado. Eu vou mostrar agora, olha só. Uhum. Vamos ver como é que fica. Vou colocar aqui a primeira vai ser o nome. E eu vou colocar aqui nome. Vamos imprimir, né? Então, vamos ver aqui o que acontece quando a gente faz essa impressão. Vou compilar o programa. Estado. Putz, eu não consigo imprimir estado. E aí, por que eu não consigo imprimir estado? Olha lá. Porque não tem nada atribuído a ela. Porque não tem nada atribuído a ela. Espera aí, a gente viu isso, né? Deixa eu pegar agora e colocar aqui, por exemplo, uma impressão aqui. Eu vou tentar imprimir agora o i, né? Vou imprimir aqui o meu i. Ele passou pela linha do i e continuou dando erro lá no estado. Bem, e se o i não tivesse um valor inicial? Compilando. Olha só, agora eu tenho 2 mensagens de erro. E é exatamente o mesmo erro. Olha lá, a variável ela não foi inicializada e ela precisa ser inicializada. Ela tem a necessidade de ter um valor inicial. E olha só o que acontece aqui.
Nesse exato momento, a gente vê essa dor de cabeça, né? Então, quando a gente tem uma variável, ela está em estado, uma variável primitiva, ela não tem valor, acontece a mesma coisa quando a gente está trabalhando, né, com objetos. Cada uma tem um estado diferente, mas o resultado final nosso é que ela não tem valor associado. Quando ela não tem valor associado, a gente tem problema. Se você, por exemplo, falar assim, e se eu tirar essa concatenação aqui? Não adianta, eu estou tentando imprimir e ela não vai. Não vai. Então, ela vai reclamar que eu preciso ter um valor. Então, se eu não trabalhar com ela, né, eu vou colocar aqui em forma de comentário, olha só o que acontece. Compilei. O meu programa funciona numa boa agora. Por quê? Porque eu coloquei lá o José Everson, só que aqui, olha, eu tenho o quê? Nada, vazio. A partir do ponto de impressão, eu não imprimi nada. Então, o que é para imprimir? Nada. Por quê? Porque não tem nada ali dentro, não tem nenhum caractere para ser impresso. É essa a grande sacada. Essa daqui, ela só foi declarada, mas eu preciso dar um valor inicial para ela. Quando eu der um valor inicial para ela, eu posso utilizar. Então, aqui a gente tem um problema que é clássico, né? Quando eu faço a utilização de uma variável primitiva ou a utilização de um objeto, que a gente sabe que string criam objetos, não importa o que é, mas são coisas diferentes, né? Eu tenho aqui a necessidade de sempre dar um valor inicial. O Java reclama, precisa ter um valor inicial. Eu não tenho valores padrões. Eu não tenho valores padrões. Então, como eu não tenho valores padrões, para quando a gente começa alguma coisa, eu preciso dar o valor inicial antes de utilizar. Se eu pegar aqui e der qualquer valor inicial que seja... um igual null. Assim? É. Beleza, vamos lá. Sem parênteses. Porque se colocar parênteses vai ser um caractere null, né? Aí compila, porque você fez uma atribuição, você deu um valor realmente. inicial. Só que, olha lá o que legal, o que vai acontecer? Null. Escreveu null causa uma complicação muito grande quando alguém cisma com o tal do void, que é vazio, né? Null é falta de referência, não tem, tá nulo, né? Void é não retornar nada. Aí você fala, mas é a mesma ideia. Sim, mas aplicado para coisas diferentes. Então bota o void ali, vamos ver o que rola. Não rola, né? Não rola? Não rola mesmo. Rola. Porque, na verdade, o void é um tipo de variável. Null é um valor. Faz sentido. Então, eu estou retornando vazio. E eu estou atribuindo nada. Entendeu? É essa a diferença. O void é o tipo, né? E o null é o valor. Então, para tipos é void. Eu estou retornando um tipo que não vai me devolver nada. Eu estou atribuindo um valor que não tem nenhuma referência. E aí, por que o nulo funcionou aqui? Porque o nulo é uma referência válida. E aí, lembra lá no início que a gente estava falando na apostila de LP no semestre passado, que a string, na verdade, é um tipo referência? Porque ela é um objeto. Um objeto não é primitivo. Ele faz referência a um endereço de memória que comporta um monte de coisa. Então, a partir de um endereçamento, ele vai ter. Então, essa é a grande sacada e diferença. Calma, a gente vai falar com orientação objeto mais para frente. Mas isso aqui é interessante a gente saber que a gente vai ter que criar essas dúvidas para saná-las lá na frente e a gente tem diferenças, né? Aqui fica muito legal e funciona, então se eu fizer isso daqui é algo totalmente viável, possível, né? Então não tem problema nenhum. Então isso daqui é algo totalmente possível. E se eu tentasse, por exemplo, colocar aqui um ponto to string? Existe um método de conversão para string dentro da própria string, né? Então eu posso pegar o método da string e tentar converter a string para string.
Não funciona. E se eu tentar colocar aqui novamente agora o null? Ele converteu null para string? Então quer dizer que dentro do estado tem um entre aspas NULL? Não. É um valor, né? Ele está mostrando que não tem valor. Essa é a grande coisa complicada dele. Ele pega e mostra para você. Olha lá que legal. Não tem valor. Só que agora que eu estou utilizando o toString, ele gerou uma exceção bacana. E uma exception, né? É quando a linguagem, né, está sendo, quando a JVM está interpretando o teu código e chega um momento que ela fala assim, olha, eu não consigo resolver isso. Aí ela lança um erro que ele separa, na verdade, os erros em duas classes, né? As exceções e os erros. O erro é fatal. Erro é erro, acabou, matou a execução do teu programa. As exceções, elas podem ser tratadas. O erro não tem tratamento. O erro literalmente mata a execução do teu programa. Uma exceção, ela pode ser tratada. E a partir do momento que eu trato uma exceção, eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma forma dele lidar com isso e não mostrar essa mensagem daqui para gente. Então, ele não mostraria essa stack de erro daqui para gente. Não iria mostrar lá, ó, o exception in thread main, Java lang null pointer exception. Então, é uma exceção de ponteiro nulo que aconteceu no arquivo revisão 01, no seu método principal, na linha 22. Ele mostra exatamente, é legal a gente começar a entender a exceção. Exceção não é ruim. A exceção só é ruim quando a gente não trata ela. Nesse caso, a gente não trata, então ela está sendo ruim, maléfica ao nosso programa. Mas se tratarmos uma exceção, ela se torna algo totalmente possível. Quando a gente pode ter exceções? Essa daqui é uma exceção que eu gosto muito, e eu fiz ela acontecer para vocês, porque é uma exceção que a gente vai ver no decorrer da disciplina. O null point exception, quando eu não tenho uma referência criada a partir de um modelo, né? Quando eu não tenho uma referência criada, eu tenho lá a nulidade sendo exibida para mim. E nulo é um valor que não dá para ser trabalhado. Como não dá para ser trabalhado, ele devolve para a gente aí o null pointer. Nós teremos, por exemplo, eu quero fazer a entrada, eu solicito a entrada de um determinado valor para o usuário. Eu peço para ele, entre com um número de 1 a 10. Aí o usuário vai lá muito espertamente e digita 11. A. Não, ele digita A. Letra não é número. Como letra não é número, ele vai ter um erro de conversão, ele vai ter um parse error, né? Ele vai ter um erro de conversão, ele não vai conseguir converter o A para um valor numérico aceitável. E aí, deu ruim. Mas e se eu conseguisse tratar isso daí de tal forma que o meu programa não quebrasse, não parasse a execução, eu pudesse mandar uma mensagem para o usuário? Olha, começa a ficar interessante. Só mandar uma mensagem xingando ele. Sempre é muito bom. Alivia o estresse nosso fazer isso daí. Só que uma coisa interessante, né? Eu vou pedir uma atenção, né? Vamos ver aqui se vocês conseguem perceber. Exception foi escrito com E maiúsculo. Null pointer exception também foi escrito cada uma das palavras que compõem esse nome com letras maiúsculas. Revisão foi escrito com R maiúsculo. O que eu disse no início dessa revisão que é escrito com letra maiúscula? Nome de classe? Parabéns. Entenda que agora a gente está lidando literalmente com orientação a objeto. Então, a orientação a objeto ela vai trazer algumas coisas bem interessantes. Revisão é uma classe. Null pointer exception é uma classe. Exception é uma classe. Se é uma classe, ela vai gerar objetos para a gente que podem ser manipulados.
Então, a gente vai poder trabalhar e tratar isso daqui dessa forma. É a partir dessa ideia. Tudo dentro da linguagem é uma classe que gera um objeto. Então, a gente vai ver isso daí no decorrer do curso e a gente vai começar a ver, nossa, deu uma exception. É ruim? Não, maravilha, vou lá e trato a exceção. Ah, pode acontecer outra exceção, não tem problema, posso tratar. Ah, eu vou fazer isso aqui assim, essa... Você pode fazer vários tratamentos. Então, o grande bacana da orientação a objeto, e eu falo de linguagens orientadas a objeto, que se elas são orientadas a objeto, normalmente ela trabalha com orientação a objeto dentro dela, e tudo se torna um objeto e pode ser tratado, manipulado, e aí vira uma facilidade um pouco mais interessante da gente lidar. E é essa característica que eu gostaria de só mostrar. Hoje eu estou querendo mostrar que tem coisas, né, que a gente já fazia pra caramba e a gente não sabia que, na verdade, era orientado a objeto, né? Então, são essas as características que eu acho bem legal. Só para a gente dar continuidade, para ele não dar exceção, eu vou tirar aqui o toString, né? Vou deixar assim, que aí não vai dar exception. Só para ficar tudo alinhado, para fazer o meu toque ficar sossegado, né? Eu tenho também o que a gente precisa, né? Só para a gente reforçar, lembrar, a gente tem as nossas estruturas de decisão. Então, a gente tem lá o if. O nosso if é bem interessante, né? Então, eu posso trabalhar aqui com alguma coisa que, se verdadeira, ela executa os comandos que forem colocados nesse bloco daqui. Eu posso trabalhar somente com a parte verdadeira, ou senão eu posso trabalhar com a parte falsa, né? Então eu posso ter aqui se não for verdadeiro, né? E aí eu posso trabalhar com isso daqui. Eu lembro a todo mundo que eu faço isso daqui por uma questão minha de facilitar a minha vida. Eu não sei quantos comandos eu vou colocar aqui. Se eu for colocar não há necessidade de abertura de bloco. Se tiver mais de um comando, eu preciso de abertura de bloco. Mas se eu colocar apenas com o bloco, também não há reclamação nenhuma. Então, eu, Cristóvão, sempre abro e fecho chave. Sempre. Então, é um costume meu, justamente para evitar erro. Isso daí são anos de experiência de programação e de ensino de programação que ajuda no início. Depois, quando você tiver já um olho bem mais afiado, né? Quando você estiver programando com mais firmeza, isso daqui se torna irrelevante e você começa a utilizar ou não utilizar e saber bem quando ou não utilizar, e aí fica a gosto do freguês, né? Eu amo utilizar e todo. Eu também. E tendo, graças a Deus que a PS Então, eu falo para você, eu vim do Pascal. Então, assim, a primeira linguagem que eu aprendi foi Basic, a segunda foi Pascal. Pascal tem begin e end. A minha terceira linguagem que eu aprendi foi C. C abre e fecha a chave. E eu adoro begin e end do bendito do Pascal. Eu adoro begin e end do Pascal. Mas assim, eu sinto falta. Mas você vai escrever begin e vai escrever end, chave, é muito mais fácil. Tanto é que os colegas colocavam referências para facilitar, né? O abre e fecha a chave. Faz no PHP. O Python é tab, né? Faz o PHP, dá um if, 2 pontos, e no final coloca end if. Ou senão você faz em shell script, né? Coloca FI. Abre com IF e fecha com FI. Aí você abre o... Cara, tem cada coisa legal, né? Aí você abre o do e fecha com... Abre o for, tem um do e fecha com end. Aí você abre o... Como é o... Enoch, né? O case e fecha com Enoch. São coisas assim, cada linguagem, característica. Eu acho legal. Cada um faz uma coisa. Não, mas eu acho muito legal linguagens, né? Eu gosto de aprender linguagens e eu gosto de estudar linguagens. Quando eu era mais novo, eu tinha uma coisa que eu sempre falava: toma cuidado para não confundir, né? Porque tem linguagens que são muito parecidas. Por exemplo, você aprende Pascal e aprende linguagem C. Elas são muito parecidas, mas você tem as diferenças de abre e fecha chave, begin end, né? Você tem um for, o for no final ele tem o do, né? E não tem o if
O if do Pascal tem if then, né? Então tem que escrever o then depois. Então faz parte da linguagem conhecer essas estruturas, mas o funcionamento em si é exatamente igual, entendeu? É só ver como que se escreve. Programar no Visual G, sir. Você sabe que o Visual G é Pascal em português, né? É Pascal estruturado em português. É literalmente a tradução do Pascal. Então, se você pegar tudo aquilo e converter para o inglês, Pascal, eu não sabia. você tá vendo, é o Pascal em português, é o Portugal. Pode verificar, se você pegar um código em Pascal e um código em Portugal, você vai ver que é exatamente igual e você tem só que traduzido no português estruturado, né, para se ensinar. Tanto é que você tem um para, né? O para é o for, você tem um enquanto, você tem o escreva e o escreva L, você no Pascal tem o write e o write LN, o read e o read LN, né? Então são... Leia e o leia L... que é o read e o read LN no Pascal. Aí você escreve escreve programa, né? É programa ou escreve algoritmo? Eu não lembro mais. Aí algoritmo, né? E aí você escreve no Pascal, você escreve program. É muito igual, entendeu? Tem umas características interessantes. Acaba... Eu não sabia. É isso mesmo. Ele foi baseado, o Portugal foi baseado em Pascal. E eu falei para vocês na aula de segunda, né, na aula anterior, que o Delphi, que é o Pascal orientado a objeto, ficou durante mais de 11 anos sendo a linguagem top de desenvolvimento aí, né? Tudo era desenvolvido em Pascal. Tanto é que a gente tem legados até hoje, né? Muita coisa legada. Olha só aqui, então, a gente vai colocar dentro desses parênteses o que a gente precisa ter aqui? Uma comparação lógica. Algo que me retorne verdadeiro ou falso. Se eu tiver qualquer coisa que me retorne verdadeiro ou falso aqui, perfeito, irá funcionar. Então, se eu fizer algo assim, já vai funcionar, né? Então, eu vou colocar aqui um print verdadeiro. Eu vou escrever um verdadeiro aqui dentro, só para a gente ter. Verdade. Mentira. Então, se eu fizer isso daqui, compilar o meu programa, ele compila, funciona muito bem. Se eu executar o meu programa, olha lá, ele imprime para mim verdade. Então, quer dizer que essa parte daqui de cima é o meu bloco verdadeiro, né? Então, aqui, deixa eu só fechar mais um terminal aberto. Aqui em cima é a parte verdadeira. Quando ocorre o resultado lógico true aqui, de uma comparação lógica, né? Eu vou ter essa parte do código sendo executado. Quando esse cara daqui não resultar em um valor lógico true, ele executará a parte de baixo do else. Então, se eu tiver um false, né, por exemplo, olha só agora o que vai acontecer. Compilei, executei, e aí ele imprime mentira. Então, tá aí a nossa ideia. Aqui, qualquer comparação lógica, eu posso pegar aqui, por exemplo, verificar se o i é maior que 10. Ou maior que 5, vamos colocar aqui, maior que 5, né? Ele começa ali com 0, vamos ver se ele é maior que 5. Compilo o meu programa, e isso daqui resulta numa operação lógica, né? O maior resulta em verdadeiro ou falso. Executando aqui, ele fala que é mentira. E aí, por que é mentira? Porque eu tenho uma atribuição, né? O i, ele não é mais... Perdão, o i começa com 0. Então, 0 não é maior que 5. Então, se não é maior que 5, é uma mentira. Agora, se eu pegar, né, e colocar aqui aquela atribuição, né? Vou colocar aqui, ó. Vou deixar essa aqui comentada, só para a gente guardar. Deixar outra aqui. Vou falar que o i recebe o j... Agora vai ser o contrário. Ele vai falar que é verdade. E aí ele imprime verdade. Por que ele imprimiu verdade? Porque o J vale 10, foi passado para o I. Então, o I passou a valer 10. E aí, então, 10 é maior que 5. Então, isso daí se torna verdade. E aí, a gente tem aqui a parte de cima. Então, nossa estrutura de decisão é simples desse jeito. A gente, só para lembrar que tem o abre e fecha parênteses, né? A gente tem que ter aí tudo dentro de um parênteses. Eu posso ou não colocar um abre e fecha chaves. A parte do senão
ela não é obrigatória, ela é opcional. A parte do sim, do verdadeiro, ela é obrigatória. Quando eu uso um desvio condicional, um if, eu preciso pelo menos escrever a parte do verdadeiro aqui, né? Mas a parte do falso é opcional. Então, não tem obrigatoriedade de escrevê-la. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, também sobre as outras estruturas, né? Eu vou pular, por enquanto, o switch case, que talvez a gente vai trabalhar com o switch case em menu, quando a gente for montar. Então, a gente vê logo na frente ele, né? Só para dar uma olhada em laço, né? A gente tem 3 laços que a gente já conhece. Então, a gente tem o laço while, o do while e o laço for. Cada um tem uma característica, cada um tem um motivo de ser utilizado, se você quiser. Mas um pode ser substituído pelo outro. Dificilmente você não consegue fazer essas substituições. Não que fique algo bonito, não que fique algo simples de ser entendido, mas que é totalmente possível de você substituir um pelo outro. A gente tem uma característica muito importante da execução do laço condicional while em comparação ao do while, né? O laço while, ele é um laço que pode ocorrer que não tenha nenhuma execução. Já o do while, garantido pelo menos uma execução, né? Então, a gente tem essa característica aí que difere. É a única coisa que é mais diferente. O do while garante pelo menos uma execução do código. O while, ele pode não ter nenhuma. Assim como o for, né? O for, ele normalmente é utilizado para contagens sequenciais, então eu quero de 1 a 10, ele é bem interessante para esse tipo de sequência, né? O while, ele é mais condicional, então enquanto algo não acontecer, enquanto algo for verdadeiro, enquanto algo estiver rodando, ele vai fazer, né? Ou não fará, e aí depende da comparação. Então a gente tem lá, por exemplo, o laço while. O laço while, a gente sempre lembra que a gente tem 3 componentes, né? 3 componentes muito importantes de laços. A gente tem a inicialização de uma variável de controle, né? A gente tem um teste lógico e a gente tem um incremento. Então, a gente tem a inicialização, o teste, né? E o incremento. São as 3 coisas que a gente tem de comum nos laços. No laço while, a inicialização de variáveis, a declaração, então aqui, a inicialização fica aqui, fica fora do laço, fica antes, né? A comparação lógica, então aqui a gente tem uma comparação lógica, né? E aqui dentro, normalmente, a gente tem o incremento barra decremento, né? A gente pode incrementar ou decrementar, fazer com que a variável que a gente declarou modifique de valor para que a comparação lógica em um determinado momento deixe de ser verdadeira, né? Por que é importante ela deixar de ser verdadeira, né? Porque senão a gente cria laços infinitos. Então, laços infinitos, eles ficam rodando infinitamente, é uma coisa muito bacana, porque você vai ver pelo menos um núcleo de processamento indo ao máximo de sua utilização, é bem legal. Vamos ver aqui, né, o que a gente pode fazer. Então, vou declarar aqui uma variável, vou dar um valor aqui para uma variável, não preciso declarar, tem que inicializar, né? Eu vou pegar minha variável i, eu vou colocar ela igual a 1. Então, i igual a 1. Dei uma inicialização para ela. Vou fazer aqui a minha comparação lógica, né? Eu vou fazer aqui, enquanto o i for igual a 1. Vou fazer algum comando aqui de impressão, né? Vou colocar aqui o while, para saber que ele está imprimindo. E eu não vou colocar o incremento e decremento, né? Vou lá. Ele fica imprimindo infinitamente o while. Toda hora ele está imprimindo aqui. Você pode ver que os núcleos de processamento aqui vão, né, lá às alturas. Ele sobe aqui. Se você olhar aqui embaixo, ó, isso aqui é CPU. Os 4 core vão lá em cima. Ele está usando bastante CPU para ficar imprimindo o while no terminal. É uma coisa que está consumindo recurso. A partir do momento que eu cancelo, ele, pum, derruba a velocidade de processamento, vai lá embaixo e ele fica tranquilo. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer lá i mais, eu incrementar em 1, ele vai imprimir apenas uma vez, ó. Pá, imprimiu o while uma vez. Se eu fizer aqui menos, também funciona, né? Então, vou pegar,
compilou e executou, lá, imprimiu o while apenas uma vez. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma comparação que ele tem que estar com esse valor, né? A partir do momento que ele deixa de estar com o valor 1, ele para a execução, a repetição. E se eu mudasse agora e fizesse algo assim, enquanto for menor ou igual a 10, por exemplo. E eu vou utilizar o menos menos, né? Então, olha só, compilando, executando, ele entra num laço infinito. Por quê? Porque a minha variável ela vai ficar decrementando, 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 decrementando e não deixa de ser maior. Então ela fica travada nesse processo infinitamente. Então é outra forma de fazer um laço infinito, né? Você errar aqui a condição para estourar o valor, na verdade, errar a operação para estourar a sua condição, né? Para quebrar a sua condição. Então, minha condição é menor ou igual a 10, eu vou colocar aqui mais, e vamos ver agora o que acontece, né? Compilando e executando, eu tenho 10 impressões de while. Ele imprime 10 vezes a palavra while. E ele faz dessa forma. Eu posso fazer o inverso, né? A gente pode utilizar, por exemplo, agora, um do while. E olha só a estrutura do while. Ele vai ter aqui o do, e depois o while embaixo. E olha só, a ideia continua a mesma. Aqui fora tem a inicialização. Aqui você vai ter, dentro, em algum momento, vai ter um incremento barra decremento. E aqui dentro você vai ter a sua comparação lógica, né? Então, essa é a estrutura que a gente tem. Não muda muita coisa, né? A gente sabe que eu poderia começar aqui com o meu i igual a 1. Vou fazer aqui a impressão, né? Vou pegar a mesma aqui. Olha lá. Vou fazer a impressão, só que agora vai ser um do while. E aqui eu vou fazer a minha comparação lógica. Mesma coisa, eu vou fazer aqui um i menor igual a 10. Então, vou fazer lá o i menor igual a 10. Se eu não colocar aqui um incremento e decremento, olha aqui o que vai acontecer. Ele vai ficar no laço infinito ali, né? Então, é um problema. Eu tenho que lembrar de colocar lá um i mais, por exemplo, se eu quero ter 10 impressões, eu poderia colocar i recebe i mais 2 para ele ir contando de 2 em 2. Fica a gosto, né? Depende da nossa demanda, da nossa necessidade. Mas olha só que legal, ele fez as 10 impressões de while e fez as 10 impressões de do while. E a estrutura aqui continua também, né? Eu tenho o for. O for, ele é um pouquinho diferente, né? O for, ele concentra tudo dentro dele, né? Ele tem aqui então ele tem aqui a inicialização, tem aqui a comparação lógica, né? O teste lógico. E aí ele tem aqui o incremento barra decremento. Então, nesse ponto aqui, ele faz isso. Então, cada um desses espacinhos, ele tem que fazer uma dessas coisas, né? Aqui, o primeiro espacinho é a inicialização, o espacinho do meio é a comparação, e a parte final é onde eu faço a minha atribuição ou modificação de valor, né? Meu incremento e decremento. Então, se eu fizer aqui o meu i igual a 1, estou fazendo o i igual a 1, minha comparação lógica, assim como a gente fez lá em cima, o i sendo menor ou igual a 10, e aqui, né, nossa solução de incremento, i mais. Se eu fizer aqui a impressão e agora colocar aqui um for, ele também vai fazer 10 impressões. Então, eu estou falando que o meu i começa com 1, ponto e vírgula, o i menor ou igual a 10, ponto e vírgula, o i mais. Então, a gente consegue fazer isso. Então, olha lá, a gente tem 10 impressões de cada um, né? E aí a gente consegue fazer esses desenhos. Isso daqui é bem assim, só para lembrar do comando, como que era escrito. Não é nem um treino, porque eu acho que o treino a gente teve no semestre passado, isso aqui é só para você relembrar a sintaxe do comando, né? Para ver como que isso aqui fica. Então, só para lembrar onde que acontece cada uma das coisas e alguns detalhezinhos e ficar cutucando vocês com coisas que a gente vai aprender mais ali na frente, né? Então, eu acho que uma boa revisão agora. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre vetores. A gente vai rever vetores.
e aí a gente já vai iniciar o primeiro passo, que é para a gente chegar em orientação a objeto, que é lidar com métodos. E aí a gente vai aprender o que são métodos.